Você sabia que alguns dos serial killers mais assustadores do cinema e das séries foram inspirados em pessoas reais? Como é que é? Mas o vídeo de hoje vai além do susto fácil. Hoje, a proposta é olhar para o terror por um ângulo um pouco mais desconfortável. Porque, às vezes, a ficção não nasce apenas da imaginação. Às vezes, ela nasce da realidade. E, em muitos casos, a realidade consegue ser ainda mais assustadora do que qualquer roteiro de cinema. Inspirado na série Medo Real, recém-lançada na Netflix, o tema de hoje mostra como alguns dos serial killers mais icônicos da ficção foram, na verdade, inspirados em crimes reais, pessoas reais e comportamentos que existiram e existem fora das telas. Antes de continuar, fica o aviso. Este vídeo aborda temas sensíveis, como violência, assassinato e crimes reais. Assista com consciência. Dito isso, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo qual personagem de terror mais te assusta. Agora, apague as luzes, coloque os fones e vamos começar. Quando falamos de vilões icônicos do cinema, é impossível não começar por Hannibal Lecter. Interpretado magistralmente por Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, Hannibal é a definição do terror sofisticado, educado, inteligente, culto e extremamente letal. No filme, acompanhamos a jovem agente do FBI Clarice Starling, que recebe a missão de entrevistar Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante e assassino canibal, na esperança de obter pistas que ajudem a capturar outro serial killer, conhecido como Buffalo Bill. O que torna Hannibal tão perturbador não é apenas o que ele faz, mas como ele faz. Ele não se comporta como um monstro clássico. Ele conversa, analisa, manipula e brinca com a mente das pessoas ao seu redor. Hannibal não grita, não corre, não perde o controle. Ele observa. O que muita gente não sabe é que o personagem foi inspirado em dois assassinos reais. O primeiro é Alfredo Bali Trevinho, um médico mexicano que matou o próprio amante e ocultou o corpo com uma precisão cirúrgica impressionante. Durante seu tempo na prisão, ele se destacava pela inteligência, educação e comportamento calmo, características que chamaram a atenção do autor Thomas Harris. O segundo, e mais conhecido, é Ed Gein, um dos nomes mais perturbadores da história criminal americana. Ed Gein ficou famoso por profanar túmulos e utilizar partes de corpos humanos para criar objetos domésticos e vestimentas. Sua frieza e completa desconexão com a moralidade humana ajudaram a moldar o lado mais grotesco de Hannibal. Hannibal Lecter é, portanto, a combinação perfeita entre inteligência real e horror absoluto. Um lembrete de que o mal nem sempre vem de forma óbvia. Se Hannibal representa o terror elegante, Norman Bates representa o terror psicológico puro. Psicose, lançado em 1960 por Alfred Hitchcock, mudou para sempre a forma como o cinema lidava com o medo. A história acompanha Marion Crane, uma mulher que, após roubar uma grande quantia de dinheiro, foge da cidade e acaba se hospedando em um pequeno motel de beira de estrada. O local é administrado por Norman Bates, um jovem tímido, educado e aparentemente inofensivo. O que começa como uma simples parada transforma-se em um dos assassinatos mais icônicos da história do cinema. A famosa cena do chuveiro ainda é estudada até hoje. Anos depois, a história ganhou uma releitura moderna com a série Bates Motel, que aprofunda a mente de Norman e sua relação doentia com a mãe. E, mais uma vez, a inspiração vem de Ed Gein. Ed Gein manteve o corpo da própria mãe em casa após sua morte. Ele vestia suas roupas, falava com ela e criou uma identidade baseada nessa obsessão. Esse comportamento serviu de base direta para a relação perturbadora entre Norman e sua mãe. O medo aqui não vem apenas do assassinato, mas da deterioração mental, da solidão e da incapacidade de separar fantasia da realidade. Na década de 90, o gênero slasher estava praticamente morto, até que Pânico chegou para reinventar tudo. O filme acompanha um grupo de adolescentes da cidade de Woodsboro que começa a ser aterrorizado por um assassino mascarado conhecido como Ghostface. O diferencial de Pânico sempre foi a forma como ele brinca com as regras do próprio gênero, misturando humor, tensão e violência. Apesar de toda a metalinguagem, Ghostface também possui uma inspiração bastante real. O personagem foi inspirado em Danny Rowling, conhecido como o assassino de Gainesville. No início da década de 90, ele invadiu casas de estudantes universitários na Flórida, cometendo crimes extremamente violentos.
O roteirista Kevin Williamson revelou que, ao ler sobre o caso, ficou profundamente perturbado com a facilidade que alguém podia entrar em uma casa comum e transformar um ambiente seguro em um cenário de terror. Ghostface nasceu dessa sensação de vulnerabilidade. Ele representa o medo de estar em casa, atendendo o telefone, achando que está seguro, quando na verdade não está. Dexter Morgan talvez seja um dos personagens mais controversos da lista. Afinal, ele é um serial killer, mas um serial killer que só mata outros assassinos. Na série, Dexter trabalha como analista forense especializado em padrões de sangue para a polícia de Miami. À noite, ele segue um código moral criado pelo pai adotivo, que determina quem merece morrer. Na ficção, isso cria um anti-herói carismático. Na vida real, não. Dexter foi inspirado em Manuel Pardo, um ex-policial de Miami que afirmava estar limpando as ruas ao matar pessoas que, segundo ele, mereciam morrer. A diferença é que não havia código, nem justiça, nem lógica, apenas delírio, abuso de poder e violência. Dexter levanta uma questão perigosa. O que acontece quando romantizamos a ideia de justiça pelas próprias mãos? Joe Goldberg é assustador porque parece real demais. Ele não usa máscara, não corre atrás das vítimas com uma faca, ele observa, manipula e se infiltra. Na série You, Joe é um gerente de livraria aparentemente charmoso, educado e romântico. Mas por trás dessa fachada, ele é um stalker obsessivo, capaz de justificar qualquer violência em nome do amor. Joe não foi inspirado em um caso específico, mas em inúmeros casos reais de stalking, controle abusivo e feminicídio. Ele representa um tipo de terror silencioso, cotidiano, muitas vezes ignorado. A série nos força a encarar uma verdade desconfortável. O vilão nem sempre parece um vilão. Encerrando a lista, temos Jason Voorhees, um dos maiores ícones do terror slasher. Em Sexta-feira 13, um grupo de jovens decide reabrir um acampamento de verão abandonado. O que deveria ser um fim de semana divertido se transforma em um massacre. Apesar do diretor ter admitido inspiração no sucesso de Halloween, existem especulações de que o conceito do filme tenha sido influenciado pelos assassinatos do Lago Bodom, na Finlândia, em 1960. Na ocasião, 4 adolescentes foram atacados quando acampavam. 3 morreram. O caso nunca foi completamente resolvido. A semelhança com o início do filme é, no mínimo, perturbadora. Nem todo monstro precisa de uma base real para tirar o nosso sono. Personagens como Freddy Krueger, Jigsaw e Michael Myers são criações puramente fictícias, e talvez seja exatamente por isso que funcionem tão bem. Às vezes, o medo nasce daquilo que não conseguimos explicar. E agora eu quero saber de você, qual desses personagens ficou ainda mais assustador depois que você conheceu a história real por trás dele? Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem ama terror e fica ligado.